E esse aqui é mais um Jardim de Casa Cor Rio de Janeiro. Eu estou com a Franci Furlani e com a Lúcia Costa e elas vão contar o que elas fizeram aqui. Tem muita coisa para contar. Vamos começar pelo lado de cá. Aqui tem escultura e tem um detalhe que vocês fizeram nesse degrau. O que é essa parte do lado de cá? Olha, a proposta desse jardim aqui, que é um pequeno jardim, é relacionar essas duas construções que estão lado a lado e também, principalmente, ser um quadro de visão para onde está no espaço que a RAF projetou, que é o espaço da memória. Então, há uma relação entre os dois espaços a partir daquele grande pano de vidro. E aí, então, a gente achou que um painel de destaque, que seria esse painel aqui, que separa os dois níveis, o nível mais alto do nível mais baixo, trabalhar com aço cortem e com ferro como um material de referência justamente para o trabalho de restauro que está sendo feito aqui nas Casas Aimoré. E Franci, você quer falar? Você sabe se eles vão deixar isso daqui na vila ou se vão ter que retirar? Se quiserem deixar, a gente não vai se opor. Esse foi um trabalho manual, foi um trabalho que foi surgindo, nós fomos desenhando à medida que fomos construindo. Nós ficamos aqui, eu, Lúcia Costa e o serralheiro, construindo. A gente tinha uma ideia do que a gente queria e à medida que as peças foram aparecendo, que ele foi trazendo as peças, a gente foi dando o equilíbrio, foi medindo as proporções das peças que a gente tinha na mão. Então, é um projeto, o muro é um muro artístico que foi nascendo à medida que a gente foi sentindo o que ele ia pedindo para a gente, enquanto desenho. Certo. Não, e o que é bacana é que tem iluminação aqui atrás, então isso à noite fica maravilhoso, né? Vira uma grande luminária. Iluminação LED em todas as placas, elas se soltam dos planos. A gente trabalha com diferentes planos de placa, né? E a intenção é fazer uma homenagem à obra, né? É como se essas placas fossem um pouco das sobras do aço cortem que eles usaram nas janelas. Para emoldurar as janelas. Tem um link entre isso daqui e as janelas do lado de cá. Claro. Agora todas aquelas aulas de paisagem, de botânica que eu fiz na escola, aqui temos monocotiledôneas. Agora monocotiledôneas são aquelas que têm folhinhas assim, com risquinhos compridos. Eu vejo que tem o bambu. Isso aqui também é uma monocotiledônea, eu acho. São três tipos de bambu que nós temos aqui. O bambu que tem o caule negro. Tá? Esse bambu é um bambu mais comum, tá? E esse bambu também é um bambu especial, ele tem mais de 5 metros de altura, que a gente trouxe para cá. Você mostrou do caule negro e aquele ali, olha. Tá aqui, um bambu para chegar a 5 metros é rápido, né? Ou demora? É rápido. É uma espécie que cresce rapidamente, né? Mas, na verdade, as espécies aqui que nós escolhemos, elas foram escolhidas mais pelo seu potencial arquitetônico de formar espaços, pelo seu potencial escultural, do que pela espécie em si, não é mesmo, Franci? Então, na verdade, ela está aqui para formar, digamos, paredes baixas, estruturas altas, estruturas arredondadas, que são aquelas agaves ali naquela ponta. Então, elas em si mesmas são pequenas esculturas que vão dialogar com essas peças de madeira, que já não tem vida, mas que também é um material vegetal, que formam o conjunto da proposta. Essas peças são de algum artista daqui? Não, essas peças nós tiramos direto do sítio. Elas vieram para cá exatamente como uma homenagem à natureza enquanto a própria artista, né, da escultura. A natureza que esculpiu, a natureza que foi artista dessas peças. Lindo, muito bom. A gente então viu esse primeiro lado do jardim que fica aqui ao lado do Espaço da Memória em Casa Cor Rio de Janeiro. Lembrando que Casa Cor Rio de Janeiro vai até o dia 4 de outubro. Então vale a pena vir até a Vila Aimoré. Aí aqui a gente tem um deck que vira um banco, que vira uma escultura, que já foi até desafio do dia no nosso programa. Isso aqui ficou muito bonito, tem um desenho, né? Aqui. A ideia é trazer essa continuidade, né? A ideia é trazer essa continuidade. Exatamente. Você começa com um piso, de repente o piso se vira e ele se forma em um quadro e esse quadro se repete. E ele vai conversando também com o nível do terreno, né? Que é uma rampa, que no caso é um pouco difícil você relacionar um banco com uma rampa. Então ele conversa com o nível do terreno e depois ele começa a subir para apresentar o público a entrada principal. É muito
Ele é feito, todos esses quadros aqui do banco, desse lado tem o mesmo tamanho, depois aqueles têm o mesmo tamanho. Todos têm o mesmo tamanho. Nós pedimos uma quantidade que é o desafio. Foi o desafio, né? Não podemos dizer, mas agora já podemos, porque esse programa passa depois do desafio, então foi o desafio do Eu dia. me lembro. Eu não me lembro quanto eu A pedi. gente vai ter revelado no nosso desafio. Alguém terá ganhado por conta dessa escultura de vocês um anuário de Casa Cor Rio de Janeiro. Então a gente tem deste lado a escultura que atrai o olhar e deste lado aqui algumas outras espécies. Qual que E era o mais importante é a parede verde. Vamos até lá? Vamos até lá. Vão até a parede verde, colocado naqueles gabiões. Como é que é o nome dessa estrutura metálica, hein? Isso aí é uma tela metálica que ela é parafusada direto no muro e a gente trabalha com uns vasos plásticos ecológicos para então o plantio ser recebido por esse vaso. A grande intenção desse muro verde é trabalhar com espécies que sobem. As espécies sobem e algumas que descem. Porque a maioria dos muros a gente vê as plantas que caem sobre a gente. Então a ideia era reverter essa situação e ver como é que essas plantas conversavam, tanto as que sobem quanto as que caem. A gente tem então a samambaia, que é uma das que caem. Aí a gente tem essas daqui. A moreia. Essa é a moreia? Essa amoreia é uma que sobe, que está adorando. Olha só, quando elas vieram não tinha nenhuma flor. Agora elas estão dando umas florzinhas, elas estão adorando esse lugar. Então fez um movimento, né? Bem bacana de fato. Plantas que descem. E o ponto forte também dessa parede é justamente para quando a pessoa passar por aqui, tem momentos que vai interessar saber que planta é essa, como você está perguntando, qual é o nome daquela planta ou da outra, mas também o que importa é ela chamar atenção pelas texturas diferenciadas, pelos tons de verde, que tem desde o verde claro ao verde escuro, pelas formas diferenciadas, folhas largas, folhas estreitas, pelo ponto de cor vermelho. Então, as grandes diferenças de textura e de cor é que vão formar e que vão dar o caráter, digamos assim, dessa parede. Eu tenho uma curiosidade, quando vocês pensam numa parede verde como essa, isso já vem na cabeça de vocês exatamente o desenho que vocês querem? Vocês trazem várias espécies, vão montando igual um quebra-cabeça? Não, um pouco, tudo acontece em paralelo. A gente chama de imagem visual, né? A gente tem uma imagem visual, a gente parte de um croquis. É uma obra, a gente constrói um pouco em 2D. Começa a imaginar aquele croquis, aquele espaço, como é que a gente vai representar aquela cor, aquela textura, né? Todo esse jogo de elementos que conformam esse quadro, é como se a gente estivesse fazendo realmente um quadro. E aí a gente começa a conversar a parte técnica. Qual a planta que pode resistir a esse lugar, resistir à incidência solar que a gente tem aqui. E aí a gente começa, dentro da nossa imagem visual, aquilo que a gente pretende, a gente começa a aliar a técnica do plantio. Muito interessante a maneira de construir esse quebra-cabeça, né? Exatamente. Aí vocês continuam até aquele outro bambu de vocês? A gente vai até o bambu, exatamente. A presença dos bambus marca o início e o fim da nossa intervenção. E aí a gente, ao longo da parede, a gente colocou alguns quadros de ripsales, que é esse anúncio esse elemento que cai, né, e que marca de vez em quando esse outro ritmo, né, que aí a gente consegue um outro ritmo diferenciado do ritmo da parede verde, que é mais intenso. Uma pergunta que já veio para o TV Casa Cor ao vivo. Ela está apoiada num xaxim? Não é, parece que não pode mais ser xaxim. Existem algumas empresas, principalmente que exportam o xaxim que vem do Paraguai. Existem os xaxins que vêm com o certificado que é possível utilização. Entendeu? Então tá bom. Aqui, gente, você não pode sair comprando xaxim. Não tem mais. Seria por extração. Ele é proibido se você extrair na natureza, mas dessa outra forma é com certificado. Muito bem. Bom, aí vocês espalharam os bancos para as pessoas, as cadeiras para o pessoal? Que a gente queria fazer desse espaço um espaço contemplativo, um espaço que você pudesse assistir o design, assistir o verde, estar junto do design, da arte e da natureza ao mesmo tempo. E aí a gente finaliza, realmente finalizando, porque foi no final da obra,
A gente pegou um carrinho de mão que foi usado na obra e a gente tratou o carrinho de mão, pintou o carrinho de mão e colocou umas bromélias para sintetizar, para finalizar, dar um ponto no espaço. Então vamos até lá para a gente finalizar o quadro aqui do jardim que fica ao lado do Espaço da Memória em Casa Cor, Rio de Janeiro 2015, aqui com a Franci e com a Lúcia. Esse é o carrinho que foi usado então na obra. Pegaram o carrinho da obra. Pegamos o carrinho da obra e falamos, esse carrinho aqui vai simbolizar o início e o final da obra. Muito bacana. Bom, vocês viram aqui esse jardim feito por elas nessa passagem. Realmente dá vontade de ficar aqui sentado, olhando. À noite tem uma iluminação muito bonita. Para conferir tudo isso, você tem que vir até a Casa Cor Rio de Janeiro até o dia 4 de outubro. Aqui na Vila Aimoré. Muito obrigada, Franci. A gente está esperando vocês. Isso é uma promessa, hein? Encontrando a Franci ou a Lúcia, você senta aqui e começa a conversar com elas de plantas. Não é certo? É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada de verdade, Lúcia. Prazer te conhecer. A Franci.